Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer mais um comentário e reflexões sobre cinema e especificamente sobre a questão do classificação etária e da série Round Six. Vamos utilizar a série Round Six para fazer uma contextualização. Então, a classificação indicativa no Brasil, como funciona e por que Round Six é a 18? Você já deve ter visto quando acessa algum filme, algum streaming, aquelas classificações indicativas. A10, A12 e por aí por diante. Já parou para pensar no que significa aquilo ali? Então, é o que vamos trazer hoje nesse vídeo. Eu trouxe aqui algumas anotações e a gente vai procurar fazer algumas reflexões, algumas inquietações que me surgem com relação a essa questão da classificação indicativa, que eu confesso que somente há pouco tempo eu parei realmente para pesquisar o que elas são. Eu sempre soube que existiam restrições etárias, mas não tinha parado ainda para pesquisar um pouco mais o que elas significam. E você, quando vê aquela classificação indicativa em uma série, você atenta para isso ou simplesmente continua? Muito bem. Então, a classificação indicativa no Brasil existe para ajudar pais, responsáveis e o público em geral a entender o tipo de conteúdo que há em filmes, séries, programas de TV, jogos, etc. O principal objetivo não é proibir o acesso, mas informar sobre possíveis impactos psicológicos, emocionais e de desenvolvimento que aquele conteúdo pode ter em crianças e adolescentes. Bom, é justamente isso. Essa classificação ela existe para fazer uma indicação de possíveis danos que venham a acontecer em termos tanto psicológicos, quanto emocionais, quanto de desenvolvimento de uma forma geral. A infância e a adolescência são fases de formação. A criança e o adolescente ainda está formando as suas visões de mundo. E nesse sentido, é necessário atentar para o conteúdo em que elas estão sendo expostas. Alguém talvez possa me dizer o seguinte: ah, mas é só um filme, filme é ficção, filme não é real. Bem, todo filme ele traz uma cosmovisão, ele traz uma visão de mundo do seu diretor. Até a forma como o diretor coloca as câmeras faz com que ele direcione o nosso olhar, ele direcione a nossa subjetividade para onde ele quer que vá. Então é o que nós vamos tentar refletir um pouco aqui. Como foi falado, essas classificações indicativas, elas não são a nível de proibição, elas são a nível de orientação, justamente porque é uma faixa de idade, crianças e adolescentes, uma faixa mais sensível. Então, mesmo havendo essa classificação, no entanto, isso não impede que na prática muitas crianças e jovens acabem assistindo a conteúdos com classificação acima de sua faixa etária. O que aconteceu com o Round 6, ou Squid Game, que chegou ao público infantil e adolescente mesmo tendo classificação 18 anos. Eu gosto muito da série Round 6, eu acho que é uma série que desde que feitas as devidas reflexões possíveis, ela traz inúmeros temas filosóficos, éticos, a questão de uma natureza humana, no sentido de se é natural ou não ao ser humano sobreviver, mesmo passando por cima de princípios éticos. Então é uma série que ela suscita vários questionamentos. Mas me é interessante porque eu já sou uma pessoa com mais de 18 anos. Então me inquietou um pouco quando eu vi a série sendo alvo de brincadeiras, pessoas fazendo festinhas infantis com os temas do Round Six. Eu vi aplicativos de língua, por exemplo, fazendo propaganda
né? Programas de culinária, até mesmo com os atores, as danças do K-pop, enfim, criou-se todo um universo ao redor do Round 6 que não diz muito respeito à crueza com que a série é levada. Quer dizer, eu não vejo muito como fazer brincadeiras ou amenizar um pouco o que acontece ali. O que acontece ali é muito dramático, né? E então as inquietações da gente hoje, elas dizem respeito um pouco a isso. Mas continuando aqui, trazendo aqui algumas reflexões, como eu disse, a seguir eu vou explicar os principais pontos sobre classificação brasileira, que é o A10, 12, 14, 16 e 18. Então esse vídeo aqui ele não é totalmente sobre o Round 6. Então se você veio procurando só um vídeo do Round 6, não é o caso, tá? Esse vídeo aqui, ele até, digamos assim, é 60% falando sobre as classificações etárias. O Round 6 está sendo usado aqui só como uma contextualização. Tem alguns spoilers, certo? Não são muitos, mas tem alguns, então se você não gosta de ter spoilers e tal, sugiro que não assista. Mas seria basicamente sobre isso. Nós vamos comentar o caso do Round 6 para ilustrar como uma série que é recomendada para maiores de 18 pode ter se tornado tão popular entre o público infanto-juvenil. Então, primeiramente, temos alguns pontos aqui. O primeiro ponto, vamos tratar do primeiro ponto. O que significa as classificações etárias? A10, A12, 14, 16 e 18. Então, no sistema de classificação indicativa do Ministério da Justiça, MJ, geralmente encontramos as seguintes faixas. Livre, que é o L, aparece lá aquele L, né? Ou A. Isso aí se refere ao A10. Então, ele é um conteúdo destinado a todos os públicos, sem cenas de violência intensa, sem uso de drogas, sem linguagem inapropriada ou conteúdo sexual explícito. Então vamos procurar entender aqui. Quando aparece L ou A10, essa indicação ela está servindo para indicar que é livre para todos os públicos, seja para crianças, adolescentes, idosos, para todos os públicos. Não quer dizer que não haja ali violência, só que não é uma violência intensa, ela é uma violência muito leve, muito implícita, às vezes só sugestionada. E assim com relação a todos os outros temas, uso de drogas, linguagem inapropriada ou o conteúdo sexual. No caso do A10, então, ele pode conter leves insinuações de violência ou linguagem, assim como das outras formas. No caso do A12, e aí eu já vou adiantando aqui que esse A significa acima de 12 no caso, né? O A12 geralmente ele é apropriado então para pré-adolescentes e adolescentes, 12, 13 até 14 anos. O A12 ele pode apresentar violência moderada ou temas mais complexos. Então no 12, geralmente pega ali 13 anos, né? Ele já apresenta conflitos familiares, por exemplo, relações difíceis entre pais e filhos, separação dos pais, já podem aparecer. Trata de forma leve a questão do bullying, questões sociais, as mais diversas possíveis, né? Mas perceba-se que no A12 não tem a crueza, a coisa não é mostrada de forma crua, ela é mais implícita, ela não tem tanta intensidade que vai aparecer no 16 e no 18, que esses são os mais complicados, que tem que atentar um pouco mais. Bom, nós temos também o A14. O A14 ele é um intermediário, ele já prepara para o 16. O A14 geralmente ele é mais apropriado para 14, 15, 16, até no máximo ali 17. O A14 então, ele tem conteúdos que podem mostrar cenas de violência mais explícitas. Então, a violência já é mais explícita, ela ganha um pouco mais dessa coisa do explícito, embora não seja muito ainda no A14. Ela já tem insinuações de sexualidade. Por exemplo, uma vez eu vi uma animação que ela era A14 e aí a personagem entrava num bar. E lá nesse bar tinha umas dançarinas com aquelas roupas típicas de bar, né? E um pessoal bebendo, tal. E, quer dizer, se insinuava ali
algum teor sexual, mas ainda era implícito, porque justamente se tratava do A14. Se fosse nos outros níveis, 16 ou 18, já aumentaria o grau de tornar-se explícito. Então, no A14 ainda, você já tem em nível moderado algum nível em que trata-se, por exemplo, de uso de drogas, lícitas ou ilícitas, palavrões, né, a linguagem inapropriada, entre outros elementos considerados fortes, mas ainda não de maneira extrema. Essa maneira extrema, ela só vai acontecer no A16 ou no A18. Então, no A16 é onde já começa alguns problemas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma série que eu estava assistindo, e eu procuro não trazer o nome das séries porque não vem bem ao caso. O que interessa aqui é contextualizar a cena e descrever a cena. Por isso que eu não falo de uma forma geral. Mas eu assisti uma vez uma série com A16 em que tinha um homem sendo espancado. Só que como era A16, mostrou somente a cena do meio para cima, ou seja, só mostrou os agressores. E aí mostrou eles com paus, porretes, canos de ferro, e eles mataram o homem com isso, né? E aí mostrava a feição deles, etc e tal, porque já é no A16. O A16 já tem um nível de crueza, de explícito um pouco maior. Depois a cena focou e mostrou o sujeito já bem morto, né? Bem machucado. Mas entenda, se fosse no A18, a cena já mostraria total. A cena já abriria de forma total. Ia mostrar também o processo deles agredindo o cara por exemplo, enfim, não vou descrever aqui, tá? Mas já mostraria a coisa de forma explícita. Essa é a diferença, e é por isso que a gente tem que atentar para esses níveis classificatórios, porque esses níveis classificatórios eles vão dizer como as coisas serão mostradas, em que nível, de forma mais implícita, de forma mais explícita, de forma mais crua ou não, certo? Então no A18, o A18 é o último nível, é o nível já da pessoa maior de idade, digamos assim, né? Do nível da pessoa maior de idade. Então, no A18 é reservado para conteúdos que tenham violência extrema. Então, perceba-se, no A16 já aparece violência, até mesmo com um grau de explícito. No A18, além de ter a violência, além dela ser explícita, ela já aparece com um grau de crueza e extremo. Né? Por isso que lá no Round 6, quando você vai assistir, tem lá A18, aí do lado tem assim, violência extrema, porque a Netflix ela é obrigada por força de lei, a gente vai já ver a lei aqui, a legislação, a colocar essa indicação, que é para orientar as pessoas e principalmente os pais. É uma orientação voltada mais fundamentalmente para os pais, para que eles regulem o que os seus filhos estão vendo. Então no A18 você tem ainda tortura, assassinato, cenas de sexo explícito, né? Alguns deles ainda muitas vezes tratam de forma implícita, mas eu já vi muitos filmes A18 em que a coisa é realmente explícita. Não vem ao caso aqui descrever também, mas explícita, porque é A18. A linguagem pesada, a linguagem inapropriada, entre outros aspectos que podem causar alto impacto psicológico. E justamente é o que a gente está tentando trazer aqui. A linguagem, a classificação indicativa, esses As, eles não estão lá à toa, certo? Eles estão lá justamente porque eles estão indicando qual é o impacto psicológico, emocional ou de qualquer ordem que podem trazer para quem não está nessa faixa. Se é A18, é porque houve um estudo indicando que pessoas abaixo dessa faixa não deveriam assistir. Mas a gente vai tratar aqui ainda nesse vídeo por que as pessoas assistem, porque teve um impacto com crianças e com adolescentes. Bem, então, procurar cortar um pouco aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Então vamos para o ponto 2 logo. Existe uma legislação, certo? Isso aqui não é da cabeça de alguém que está fazendo uma censura tal.
Existe uma legislação por detrás disso. Então, a base legal para a classificação indicativa no Brasil tem origem na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então vem basicamente do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei número 8.069 de 1990. E em portarias específicas do Ministério da Justiça. Então vamos especificar um pouquinho mais. Então, basicamente, vem da Constituição Federal, a partir do artigo 220, parágrafo 3º. O que o artigo 220, parágrafo 3º da Constituição Federal vai dizer? Ele vai proibir censura de natureza política, ideológica e artística. Quer dizer, o privilégio é propriamente da liberdade de expressão. Então você tem, segundo constitucionalmente, a liberdade de ordem política, ideológica e artística para expressar aquilo que você quer expressar enquanto obra de arte. Porém, esse artigo 220, parágrafo 3º, também prevê a obrigatoriedade de informar a natureza do conteúdo para proteger a infância e a juventude. Então é como se ele estivesse dizendo, bom, você tem liberdade de expressar suas ideias de forma artística, mas você tem que informar acerca disso para que as pessoas que venham assistir assistam de antemão, os pais principalmente, né, os familiares que cuidam da criança e adolescente estejam informados. Como já dissemos antes, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma outra linha legislativa, de legislação, então disso, de lei, que é a Lei número 8.069 de 1990. O que determina? Determina a proteção integral da criança e do adolescente, inclusive contra conteúdos midiáticos que possam ser nocivos ao seu desenvolvimento. E aí, como a gente falou antes, tem portarias também no Ministério da Justiça, como, por exemplo, a portaria 368 de 2014 e outras posteriores que foram colocadas também. Estabelece os critérios para se chegar a determinada classificação. Então são analisados elementos como o que é analisado, o que eles param para analisar. Então, primeiro eles param para analisar o nível de violência. É leve? Então é A10. É explícita? Então é A18. Conteúdo sexual. Está somente sendo insinuado, altamente implícito, então provavelmente é A14. Apareceu cena de nudez, então provavelmente é A16. Uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Qual é a frequência? Aparece muito brevemente, então isso vai diminuindo o nível do A. Qual é o modo de apresentação? Está sendo mostrado de uma forma mais crua, de uma forma, sei lá, fazendo uma apologia ou não, está sendo colocado de forma didática. Tudo isso é levado em conta pelas pessoas que fazem, a partir dessas legislações que nós falamos, essa classificação. Termos de linguagem, tem palavrão, tem insulto, é uma linguagem que tem teor sexual, tudo isso vai ser avaliado. Qual é a frequência, qual é o nível, tudo isso é avaliado para fazer essa classificação etária. Então, esses documentos fornecem diretrizes de como os avaliadores do Ministério da Justiça categorizam, ou seja, como é que eles classificam filmes, séries, outros produtos audiovisuais. Então, assim, até aqui, esse vídeo ele foi mais falando sobre a classificação etária, a sua legislação, o que significa, a importância da orientação para os pais. A gente vai entrar agora mais brevemente aqui no round 6, que eu acredito que é o que trouxe muita pessoa para assistir, né? Por quê? Por que a gente escolheu o round 6? Por isso, porque é A18. O round 6 hoje é praticamente a Netflix, né? Foi um divisor de águas na Netflix, gerou uma receita absurda, tem um impacto global muito grande, mas ele teve esse apelo para com as crianças e com os adolescentes, o que eu acho muito complicado. Então a gente vai tentar agora tratar um pouco do round 6 para fazer uma contextualização com o que é o mais importante desse canal, que é a questão da classificação etária. Então, por que o round 6, que é uma classificação A18, chamou tanta atenção de crianças e adolescentes? A gente elencou aqui alguns pontos. Então, o primeiro ponto, o fenômeno global e a curiosidade. Ele estreou na Netflix em 2021, se tornou um fenômeno cultural, amplamente divulgado na mídia tradicional, redes sociais. Então, por conta dessa divulgação, naturalmente, redes sociais, mídias, as crianças e adolescentes ficaram curiosos diante de algo que todo mundo estava vendo. Esse foi o primeiro impacto. Tem a ver muito com a questão do impacto cultural a partir das redes sociais. Eu acredito também
que por conta, eu não encontrei isso muito bem nas pesquisas que eu fiz, mas por conta de ser um fenômeno que estreou lá em 2021 e ainda existia a questão do isolamento social por conta da pandemia, isso influenciou também a ser mais assistida. As pessoas estavam em casa. Então, eu acredito que influenciou, mas isso é só uma especulação minha. As crianças se sentiram tentadas, os adolescentes, a verem porque todo mundo estava vendo. Afora aquele ingrediente que a gente sabe que culturalmente existe, de que o ditado popular diz, né, que o que é proibido as pessoas se sentem mais voltadas a irem atrás, né? Bem, uma outra característica foram mídias sociais e memes, que é também um fenômeno dos nossos tempos. Redes sociais, memes, um alto grau de mediaticidade em torno disso. A popularidade de Round 6 explodiu nas plataformas de redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, alimentadas por memes, desafios, teorias sobre os episódios. O que vai acontecer, o que vai acontecer. Muitos conteúdos eram editados ou suavizados. Aqui é onde está um ponto fundamental. É claro que quando, por exemplo, eu estava vendo aqui um aplicativo bem famoso de linguagem que fez uma propaganda do Round 6. E aí você diz, o que tem a ver? Bom, é a questão de que na propaganda a coisa era suavizada. Então ela não parece tão grave como é na série. Round 6 tem cenas que são extremamente cruas, com violência extrema. Eu lembro aqui, avisei que ia dar um pouco de spoiler no começo, né? Eu lembro aqui quando eu estava assistindo agora a segunda temporada, aquele jogo do Carrossel, eu estava com vontade já que acabasse logo, porque eu não estava conseguindo concluir, ver. Tal era o grau de... E eu gosto da série, eu acho que ela traz muitas inquietações, principalmente no sentido ético, no sentido existencial, essa relação sobre modo da forma como os jogos ali eles são um microcosmos de um macrocosmos maior, que são as situações sociais, principalmente econômicas, muito difíceis que a maior parte da população está passando. Quer dizer, as pessoas se identificam de certa forma. Quantas pessoas não estão endividadas, quantas pessoas não devem a agiotas, quer dizer, você se identifica. Eu acho a série interessante, mas, por exemplo, aquela cena do carrossel, eu estava já vendo a hora de terminar, eu acho que eles ficou exagerada no tempo, né? Bem, mas essa suavização ela é algo que realmente, quer dizer, tudo que foi mostrado, eu já vi dança de K-pop, já vi campeonato de culinária, olha aí, campeonato de culinária, festinhas infantis, tinha lá, né? A sua festinha vai ser de matar. Aí 3 pontos de inveja. Aí aparecia lá a pessoa vestida da batatinha frita 1, 2, 3, fazendo uma dancinha, tal. Bom, eu sei que as pessoas estão trabalhando, tal, mas tem uma classificação indicativa, é a 18, não deveria estar sendo feito como motivo infantil, como festa infantil. Bem, um outro motivo aqui que eu acho que teve um apelo com jovens e adolescentes foi a falta de controle e supervisão em casa. De fato, poucas pessoas conhecem esses níveis classificativos. Foi por isso que eu me senti motivado a trazer isso aqui. Eu espero que realmente seja válido, ajude as pessoas a pelo menos atentarem que existe um nível classificativo, ele tem que ser levado em conta, né? Muitas pessoas dizem assim, um filme não é de verdade, Tem 2 extremos que são extremamente complicados em filmes. Primeiro é você negligenciar que ali existe uma visão de mundo do autor. O autor está querendo passar uma mensagem. Então o filme ele tem alguma relevância em termos de visão de mundo. A outra é você também, não vou assistir porque tem violência, também não é o caso. Infelizmente, violência é algo que é comum à realidade, né? Nós vivemos em um mundo extremamente violento, num mundo de guerras, e a arte ela tem esse objetivo de trazer aquilo que existe no mundo, na realidade social, e expressar, para que essa expressão artística se volte para a realidade e fomente a reflexão, fomente a inquietação, no sentido, esperamos, de trazer uma melhoria, de trazer uma resolução de problemas. A arte tem um poder muito grande, a gente nunca deve subestimar
o poder da arte, seja ela qual for. Bem, uma outra questão aqui é a violência fantasiada, a estética dos jogos infantis. Isso foi muito complicado, porque são jogos infantis, então você tende a dar uma suavizada em termos da dramaticidade da coisa. Mas na verdade são jogos infantis, eu especulo aqui, por conta do sadismo intenso que é apresentado pelos patrocinadores dos jogos. Mas os episódios podem chamar ainda mais a atenção dos jovens, que podem inicialmente ver um contexto lúdico, dizendo, são brincadeiras. Bem, por último, a sensação de pertencer a um grupo. Todo adolescente não gosta de ficar muito isolado. Ele gosta de pertencer a um determinado grupo. Ele não quer ficar diferente do grupo, né? O que muitas vezes ocasiona até bullying, né? Essa coisa de ficar mais isolado. Então, por conta disso, muita gente quis se sentir incluído. É mais ou menos o seguinte, se todo mundo está assistindo, se os meus coleguinhas de classe estão assistindo, eu também vou assistir. É muito difícil um jovem chegar e dizer, não assiste porque a classificação é A18. Tal. É aí onde entra a função dos pais, como supervisão. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Ele é uma reflexão sobre o Round 6, mas como contextualização para algo maior, que é a classificação indicativa que é vigente no Brasil, aquelas letras que aparecem, né? A10, A12, A14, A16 e A18, quais as características de cada um, e principalmente que existe uma legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos na Constituição Federal, com os quais os pais devem ficar atentos, como foi dito no início, não no sentido de proibição, mas no sentido de orientação, de educação. Bem, é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo que trouxemos, se achou relevante, válido, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos ficando por aqui e até uma outra oportunidade.